Salve meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal H Marinho Fla. Tamo junto aí mais uma vez para mais um vídeo, né? Pós-jogo, né? Pós-jogo de Flamengo e Corinthians, 1 a 0 Flamengo, venceu no finalzinho, né? Um gol de cabeça do Léo Pereira, que estava machucado, e de repente o Sampaoli louco, né? Não tinha mais substituições, acabou colocando o Léo Pereira de centroavante, né? Porque não podia tirar, e ele jogando de atacante ali, ele não ia se esforçar tanto, né? E foi o que aconteceu, a bola sobrou, o Cebolinha fez um cruzamento perfeito, né, na cabeça do Léo Pereira, que tem sido um dos artilheiros do Flamengo aí nos últimos jogos, né? E isso é muito bom, é importante, né? Você ter um jogador como o Léo Pereira, né, marcando gols, se apresentando bem, e ele não só fez isso na partida, ele também jogou muito bem, né? Se antecipando aos zagueiros, sempre bem posicionado. Diferente daquele Léo Pereira, né, de quando estreou no Flamengo, né, nos primeiros meses, talvez no primeiro ano, né, de Flamengo. A torcida já não aguentava mais e hoje a gente consegue ver um jogador que deu a volta por cima, com muita personalidade, teve problemas pessoais que ficaram muito explícitos, né? Foi inclusive aquele acidente, né, que acabou batendo no muro lá de uma moradora. Se eu não me engano, teve um problema também com a esposa, né? Se não me falha a memória. Então são alguns problemas aí que o Léo Pereira passou e acabou dando a volta por cima. E hoje é um dos titulares, né, desse elenco do Flamengo, que a torcida não pega no pega, porque a torcida acaba não criticando mais. Como é que pode, né? O mundo ele dá voltas. E numa partida, num clássico, né, contra o Corinthians, um clássico nacional aí das duas maiores torcidas do país, o Léo Pereira foi o protagonista improvável, né? Como disse o Luiz Roberto na sua narração. Bom, e o Flamengo não fez uma grande partida, porém a gente pode destacar alguns nomes, né, desse time do Flamengo. O próprio Eric Pulgar, né, que jogou de segundo volante. Thiago Maia um pouco mais fixo, né, jogando de primeiro volante, também fez uma grande partida. E o Gerson. O Gerson que ficou encarregado de armar as jogadas, né? E a gente sabe que o Gerson, quando ele começou na carreira, ele era o camisa 10 do Fluminense. Ele era aquele jogador armador. Mas o Gerson, ele não tem a efetividade, ele não tem a genialidade nessa posição que o Arrascaeta ele possui e o Everton Ribeiro. Então, quando você coloca o Gerson para executar essa função, você não pode deixar ele sozinho nessa função. Você precisa ter um outro jogador que o auxilie. Sozinho ele não vai dar conta do recado. Apesar de ser um jogador diferenciado, o Gerson sinceramente funciona melhor na minha concepção como segundo volante. Aquele jogador que vai ao ataque e que volta. O jogador que tem boa visão, o jogador que chega muito bem dentro da área, chutando, né? Porque quando há uma oportunidade clara, ele está sempre ali chutando, tentando aproveitar as oportunidades para fazer um golzinho. Mas especificamente nessa função de 10, o Gerson ele não é a solução dos problemas. Ele funciona em um jogo ou outro. E nessa partida teve dificuldades, porém um cara que se apresentou muito, apareceu muito no jogo. Se eu tivesse que dar uma nota para o Gerson, por exemplo, eu daria uma nota 7,5, mais pela participação do que pela genialidade e criatividade, né? Mas a gente sabe que o Gerson é um cara que agrega muito ao time do Flamengo e um cara muito importante em qualquer função dentro de campo. Já jogou no ataque, já jogou de primeiro volante, já jogou de segundo volante, onde é a sua função de origem desde quando ele retornou da Europa. Então, realmente, assim, é um cara diferenciado, mas a gente ainda sente muito a ausência do Arrascaeta. A gente vai ficar falando isso aqui enquanto o Flamengo não contratar um jogador para essa posição. Precisa ser visto com carinho. De La Cruz é o nome da vez, a gente já falou isso, inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou colocar aqui em cima aqui para você clicar e ir direto lá nesse vídeo que a gente fala um pouco sobre o atacante, o meio-campo, né? Nicolas de la Cruz, jogador uruguaio de 25 para 26 anos aproximadamente. Outro grande problema do Flamengo é em relação às transições ofensivas. O Flamengo tem muita dificuldade quando rouba a bola do adversário e vai iniciar a construção de jogada, né? O Flamengo precisa ser um pouco mais veloz nesse aspecto. O Sampaoli está aí para corrigir e precisa corrigir, porque o Corinthians ontem, nesse quesito, estava melhor do que o Flamengo. Apesar de jogar no contra-ataque, sempre quando saía ao ataque em direção ao gol do Flamengo, o Flamengo sempre deixava espaços e o Corinthians conseguia aproveitar. A sorte do Flamengo é que Yuri Alberto e o Roger Guedes não estavam num bom dia, né, em termos de finalização. O Roger Guedes, inclusive, para mim, foi o melhor jogador do Corinthians, um dos melhores jogadores do Corinthians atuando no Maracanã. O Yuri Alberto foi bem abaixo, né? Um jogador que eu acho que tem muito potencial
ele faz muito gol, né? Principalmente no Flamengo, né? Sorte, ainda bem, sorte nossa que ele não fez gol ontem, e é difícil isso acontecer, e o Roberto sempre deixa o golzinho dele contra o Flamengo, mas ontem ele não estava numa tarde inspirada. Talvez se fosse um dia melhor para ele, acho que a probabilidade do Corinthians vencer o Flamengo no Maracanã era muito grande. E o sentimento que eu tenho dessa partida, desse resultado, é de alívio, né? É de alívio e um misto de alívio e felicidade, porque o Flamengo precisava muito dessa vitória. Até havia falado com meu pai, que estava assistindo o jogo, eu falei 1-0, para mim vai ser goleada, pelo que o Flamengo está jogando e pelo que o Corinthians está apresentando. O Flamengo tem uma fama realmente de ressuscitar morto. O Corinthians está mal, muito mal. E eu até vi no Instagram, um rapaz, ele tinha compartilhado, acho que foi a TNT Sport que tinha criado esse meme, o torcedor, né? Hoje o torcedor não, um rapaz com uma camisa, como se estivesse simulando a camisa do Corinthians, e tava tocando o hino do Corinthians de fundo, e só tocava a parte do Salve o Corinthians, né? Salve o Corinthians, salve, e repetia aquela hora, e o cara tava olhando assim, né? Nossa, que será isso? E teve uma hora que ele acabou entrando, né, na emoção e começou a pedir salve o Corinthians, porque esse é o sentimento, sim, do torcedor corintiano, esse é o sentimento, né, de todos que acompanham o futebol, de que o Corinthians realmente, nesse momento, precisa de um milagre para sair desse momento delicado, né, que ele está passando. Mas eu vou ser bem sincero, eu não acho que o Corinthians tenha time para cair, não. Acho que o Corinthians vai se manter na Série A com muita dificuldade. Não sei se o Luxemburgo será o cara para tirar o Corinthians dessa situação. E tem muita gente falando, né, do próprio Luxa, né, que ele é um cara que pode mudar o jeito de jogar do Corinthians, ele pode tirar o Corinthians dessa situação, eu já não sei. O Luxemburgo normalmente contra o Flamengo ele dá muito trabalho, porque quando é muito mais fácil você colocar o seu time para se defender do que para atacar, essa é a realidade, né? Para atacar você tem que atacar com qualidade. Para defender também, sim, mas se você colocar um bonde lá dentro da tua defesa, você acaba dificultando para o adversário, né? Aí cabe a você estar no dia inspirado, ou se você tem facilidade, né, tem jogadores com essa características, de sair com qualidade, né? O Corinthians foi o que ele fez ontem, saiu com qualidade, né, quando recuperava a bola e no contra-ataque dava muito perigo para o Flamengo. O Santos, inclusive, teve um lance que o Santos ele acabou dando a bola, né, para o adversário de alguma forma, foi um recuo do Fabrício Bruno, ele pegou de primeira, se eu não me engano foi do Fabrício Bruno, ele pegou de primeira, pegou no bico dali do seu pé, e a bola caiu no pé do jogador corintiano. Como eu disse, o ataque não estava inspirado, acabou não fazendo gol no Flamengo. Agora, o Flamengo precisa vencer, o Flamengo precisa se manter entre os líderes. E como eu havia falado no último vídeo, é uma oportunidade de ouro, porque foram 4 jogos, não é isso que eu falei? 4 jogos, serão 4 jogos, o primeiro já foi contra o Corinthians. O próximo jogo do Flamengo aqui no Maracanã será contra o Cruzeiro, né? Então será uma oportunidade de ouro também para o Flamengo conquistar mais 3 pontos e a gente se aproximar mais ainda do pelotão de cima, tá certo? Deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo, o que você achou daquilo que a gente falou, se faltou alguma coisa, se você acha que a gente poderia trazer mais informações para vocês. Todos os dias a gente vai compartilhar com vocês aqui informações, opiniões, e a gente conta, né, com todos vocês deixando like, comentando, deixando a sua opinião e se inscrevendo, porque é muito, muito importante. Vou pedir desculpa a vocês, eu estou gripadaço, estou com dificuldade até para raciocinar, para falar. Então, se eu cometi alguma gafe aqui, me desculpem, tá? Me perdoem. A gente vai tentar fazer aqui sempre o melhor para vocês, tá? A partir de quarta, quinta-feira eu já estarei com o meu telefone, a imagem vai melhorar, o áudio vai melhorar e aos poucos a gente vai galgando aqui novos conteúdos e um crescimento para esse canal chamado H Marinho Flá, tá certo? Saudações rubro-negras, tamo junto e vamos para cima.